Olá pessoal, vocês sabem o que é gerenciamento de projetos seguindo a plataforma DMike? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Marcelino e essa, pessoal, é a quinta aula secreta, tá bom? Hoje nós vamos falar, pessoal, a respeito de gerenciamento de projetos, tá? Essa parte tão importante, né? Mas nós vamos seguir, vamos falar sobre gerenciamento de projetos muito mais voltadas ao DMike, pessoal, tá? O DMike é uma plataforma lógica que tem ali a sua estrutura bem parecida com a estrutura do PDCA. Tem suas diferenças, tá? Mas ela é mais voltada para utilização em projetos Seis Sigma, tá bom? Então essa é a ideia. Você ver várias ferramentas para que você tenha vários pontos de vista muito importantes para você gerenciar um projeto. Gostaria de lembrar, né, pessoal, que o gerenciamento de um projeto não é simplesmente você ter um programa ali elencando o que está ficando, virando prioridade, o que já foi feito. Não, isso aí, com todo respeito, é brincadeira ainda, né? Gerenciar um projeto é muito mais profundo e muito mais complexo do que só um programa, pessoal, tá? Você tem que ter em mente realmente muitos pontos, é multifocal, né, pessoal? Multidisciplinar, inclusive. Você precisa ter em mente que você precisa ter muito conhecimento para realmente gerenciar com eficácia um projeto, tá bom? Então é disso que nós vamos falar, né? Tá bom, pessoal? Bom, mas eu já gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, tá, pessoal? E você compartilhe esse conteúdo, tá? Ative ali as notificações, faça comentários se você quiser também, tá bom? Tudo isso será muito bem-vindo e ajuda bastante a gente a criar conteúdos cada vez melhor do que esses aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos para a nossa aula secreta, quinta aula secreta, tá bom? Bom, pessoal, então nós vamos falar já, né? Nós vamos iniciar aqui com uma estrutura, pessoal, né? A estrutura básica aqui ainda. Você pode pensar, puxa vida, né? Básico, né? Sim, nós estamos começando ainda, né? Vamos entender um pouquinho a respeito do DMike, pessoal, tá? O DMike, sim, ele nasceu do PDCA, né? Ele foi uma melhoria do PDCA e ele é amplamente utilizado para a metodologia Seis Sigma, tá bom, pessoal? Então nós vamos ver alguns pontos muito importantes, pessoal, a respeito de DMike, pessoal. Essa plataforma que ajuda nos projetos Seis Sigma, ele vai, na verdade, ser o guia, vai ser a bússola que vai orientando os projetos Seis Sigma, passo a passo, tá, pessoal? Então a gente vai ver isso com relativa calma hoje, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Então aqui a gente vai ver o que quer dizer, né, DMike. Olha só, né? Quer dizer, define, que é definir, tá? Measure, que é medir, tá? Analyze, analisar, improve, melhorar e controlar, tá bom? Control, de controlar, tá bom? Então, basicamente é isso, a tradução é isso, DMike. Mas, para cada uma dessas fases, pessoal, existe uma série de atividades dentro do Seis Sigma, muito bem estruturada, para você atingir seus objetivos, tá? É bom já ir dizendo, né, pessoal, que, na verdade, o DMike é uma metodologia baseada em dados e fatos, né, pessoal? E não tem, então, partindo desse princípio, não existem achismos. Eu acho que, talvez, não. Você precisa ter dados, você precisa ter fatos realmente suportando o que você está falando, né? Se isso não existir, simplesmente o DMike, o projeto Seis Sigma não anda, ele não vai para frente, ele não atinge os objetivos, tá bom? Muito bem, então vamos falar um pouquinho, né, pessoal, a respeito da fase Define, tá? Essa é uma fase muito importante, na verdade, né, pessoal? Todas as fases são importantes, mas é bom já deixar bem claro aqui o que se faz na fase Define. A fase Define, pessoal, é você definir o problema, é você definir com precisão o problema, entender esse problema, verificar quais são os principais objetivos. Então a fase Define, pessoal, é uma fase que realmente ela é a base para o
DMAIC, para os projetos Seis Sigma, para os projetos Lean Seis Sigma, inclusive, tá? Então, nessa fase, você vai entender o projeto, você vai fazer o Project Charter, que é um documento, elencando ali os ganhos que você vai ter executando esse projeto. Existe uma série, né, o Project Charter é um documento que ele elenca uma série de objetivos, inclusive monetários, financeiros, para se atingir. Tá? Só isso não, né? Existem ali objetivos em termos de qualidade, em termos de redução de refúgio, redução de retrabalho e daí por diante, pessoal. A fase Define vai realmente mostrar as informações básicas, mas que são fundamentais para o projeto. Tá? Inclusive ganhos, né, em termos de ROI, tá? Return over Investments. Né? Bom, tem realmente uma importância muito grande a fase Define, tá, pessoal? Então aqui, né, pessoal, a gente fala também um pouquinho já sobre o gerenciamento de projetos. Sim, existe um cronograma ali, né, pessoal, em cascata, muito bem organizado, né, que segue ali um caminho crítico. A gente vai falar um pouquinho sobre caminho crítico aqui. Tudo isso tem que ter muita técnica, pessoal, tem que entender muito sobre o assunto para você realmente conseguir levar esses projetos e ter sucesso, pessoal. Tá? Um projeto é uma função, uma força, uma tarefa que tem tempo determinado, pessoal, para iniciar e finalizar. E objetivos muito definidos para serem atingidos, tá bom? Então, o gerenciamento de projetos passa por tudo isso, tá? Temos também, né, pessoal, o Project Charter, que é um documento que vai elencar de maneira bem clara do que estamos falando, quais os principais objetivos. Esse documento normalmente existem nos projetos Lean Six Sigma, tá bom? Temos o WBS, tá? O Pareto, o CTQ e o CTS e CTC, o PERT CPM, nós vamos falar de todos eles, tá? Fiquem tranquilos que nós vamos falar de todos eles. O mapeamento do processo e Quality Function Deployment, tá bom? Então essa é uma fase, são como é que eu poderia dizer para vocês? Personagens, né, temas de extrema importância dentro do gerenciamento de projetos em Lean Six Sigma, pessoal. A fase Measure, pessoal, é uma fase também onde nós vamos medir muita coisa. Como se medem esses parâmetros, esses índices em Lean Six Sigma, pessoal? Bom, existem várias formas, pessoal, de se medir, né, alguma coisa em Six Sigma, principalmente. Tá? Em Six Sigma propriamente dito, sem falar de Lean, vamos falar só de Six Sigma, né, pessoal? É muito baseado em estatística. Então existem ali as estatísticas básicas, né, as estatísticas descritivas básicas, e isso vai para o intermediário, essa estatística, e também tem estatística avançada, pessoal, dentro de Six Sigma, tá bom? Temos aqui, né, pessoal, a estatística, então, que vai acompanhar a fase Measure fortemente. Pode ter também não só a estatística, mas outros índices, como porcentagens, né, índices mais simples também, não tem problema nenhum não ter índices mais simples. O importante é ter começo, meio e fim, ou seja, ter o que se quer alcançar, né, destes índices, tá bom? Tem o Pareto, né, pessoal, que ele é de extrema utilidade ali, principalmente na fase de Define, para você ver quais são os principais problemas que você tem. Então o Pareto ajuda demais, tá bom? As cartas de controle, tá, pessoal? Então isso também vai medir, né, capabilidade, controle estatístico do processo. Então as cartas de controle também ajudam muito na medição dos processos, tá bom, pessoal? CP e CPK, PP e PPK. Tem a fase, né, pessoal? Tem o estudo da capabilidade, né? Capability. Então tem aqui análise do CP e do CPK, tá? E tem o Measurement System Analysis, que é o que, pessoal? É a análise do seu sistema de medição. Para verificar se o sistema de medição está validado, pessoal, estatisticamente, se ele está ok, se está tudo calibrado, se está funcionando, tá bom? Então a fase de esse tema, né,
MSA também é muito importante. Se você quiser saber mais, existem aqui, pessoal, aqui no meu site, no meu YouTube, vídeos específicos falando a maioria desses assuntos aqui, tá? Cartas de controle, análise de escapabilidade e também nas aulas secretas, né, pessoal, que você acessa lá pelo Telegram, tá bom? Muito bem, pessoal. E tem a fase Analyze, tá? A fase de Analyze, você já está, né? Você já mediu muita coisa, pode continuar medindo ainda? Claro que pode, né? Mas na fase de análise, né? Você já está comparando muitas coisas, você está analisando, você está vendo o que pode melhorar e como melhorar. Então você já está comparando muitos dados, né? Você está buscando ali as causas raízes, as causas potenciais e já está indo tentando buscar soluções para os seus problemas, tá? Então você pode usar, né? Aqui não quero limitar também, né, pessoal? Aliás, em nenhum desses blocos aqui eu gostaria de limitar para estas ferramentas. Na verdade, existem muitas ferramentas para cada um desses blocos, para o bloco de Define, para o bloco de Measure, para o bloco de Analyze, para o bloco de Improve, para o bloco de Control. Existem muitas ferramentas, tá? Que a gente está limitando só para ser mais didático, né, pessoal? Só para realmente conseguir alcançar você de uma forma mais rápida, tá bom? Na fase de Analyze, pessoal, você pode registrar tudo isso, tá? Através do diagrama de Ishikawa, ele é excelente, ele, na verdade, é um dos meus preferidos, tá? O diagrama de Ishikawa, porque você pode realmente elencar todos os problemas ali através dos 6 M's, né, pessoal? Através dos 6 M's, muita coisa, e realmente fazer um trabalho muito bom, tá bom? Tem o Brainstorm, né, pessoal, que é o toró de Parpitix, como o pessoal fala por aí, né? Que é bem bacana, você junta ali as melhores cabeças para fazer uma análise global ali, para entender vários aspectos, tá? Dentro de Analyze você pode usar o CEP, você pode usar o mapa de processos, tá? Vamos fazer um mapeamento de processos que nós vamos falar, inclusive, a respeito dele também. Você pode falar sobre Value Stream Mapping, que também tem aqui um conteúdo muito bacana nas aulas secretas lá, tá bom? Você tem o DOI, Design of Experiments, que vai fazer ali dentro, você pode fazer experimentos nas máquinas para otimizar parâmetros, otimizar produtos. Bom, existe uma análise matemática, científica ali, inclusive de simulação fantástica dentro do DOI, tá, pessoal? Uma das ferramentas mais fantásticas que existem dentro do Seis Sigma, tá bom, pessoal? Testes de hipóteses também, tá? É uma ferramenta, são ferramentas, né? Seis Sigma de extrema importância, você faz verificações ali, você se certifica se você está correto ou não a respeito do P-Value ali, também muito poderosa essa ferramenta, tá bom, pessoal? Na fase Improve, né, pessoal, na fase Improve aqui, você pode utilizar ferramentas como o FEMEA, Failure Modes and Effects Analyze, é uma ferramenta fantástica, que eu tenho, né, mais de 25 anos trabalhando com essa ferramenta, eu só tenho elogios, pessoal, só elogios. Ferramenta muito poderosa para melhoria de processos, tá bom? As 7 ferramentas da qualidade, né, pessoal, que são, né, ali o básico, tá? Ferramentas de gerenciamento de projeto, que a gente vai ver algumas aqui. Estudos pilotos, tá, pessoal? Você pode fazer, né, alguns estudos pilotos para melhorar o seu processo, o seu projeto, o seu produto. Tá? Protótipos e simulações. Aqui você está melhorando o seu projeto, tá, pessoal? Tá? E finalizando com a fase Control, pessoal. A fase Control é talvez, né, também, né, não dá para dizer que é a mais importante, mas é a fase onde você já está definindo muita coisa. Provavelmente você já está colhendo ali, inclusive, né, do bom trabalho que você fez ao longo desse projeto Seis Sigma, Lean Seis Sigma, tá bom? Então, no Control, né, pessoal, você já vai conseguir, por exemplo, padronizar tudo isso e registrar através de uma folha de processo, tá? Através de uma folha de inspeção, começar a congelar os seus FEMEA, seja ele de produto, seja o FEMEA de processo, bom, enfim, tá? Na fase Control, você já está aqui, entre aspas,
fechando o seu projeto, né? Então você já tem que ir realmente congelando várias coisas, tá? Então você tem que atuar, né, pessoal, no controle estatístico do processo, no FEMEA, checklists adequados para você realmente ter certeza que o projeto, o seu processo está sob controle, e caso ele venha a sair, você tenha como as pessoas que estão lidando com esse projeto identifique rapidamente o que está acontecendo, tá? Auditorias, pessoal, você pode instalar auditorias no seu projeto, né? Na fase control, para você melhorar, não deixar que o seu projeto, né, vamos dizer assim, piore, tenha problemas, né? E se tiver, que seja detectado muito rapidamente, tá? OEE também para controlar índices de disponibilidade, de eficiência, de qualidade do seu processo, tá? ISO 9000, né, pessoal, para controlar todos esses índices, a documentação, a documentação é vasta nessa área para você controlar o processo e congelar esse processo, tá? E folhas de processo, né, pessoal, que é o básico aqui, que é para realmente você manter um controle muito bom a respeito do seu processo, tá bom? Então aqui, né, pessoal, qual que é a ideia? A ideia dentro dessa explicação global inicial aqui é mostrar para vocês, né, o quão vasto é tudo isso, né? Repetindo, né, tudo isso ainda tem muito mais ferramentas para se trabalhar, pessoal. Eu estou mostrando aqui ainda as ferramentas bem básicas, bem tranquilas, né? Se você for fazer um estudo na literatura aí, nem precisa ser tão profundo assim. Você vai ver que dentro por exemplo, do bloco Define, você tem muitas ferramentas, né? Dentro do bloco Analyze, você tem muitas ferramentas, Improve, Control, bom, todos eles você tem várias ferramentas. A ideia aqui é diminuir um pouco esse número de ferramentas para você conseguir entender a metodologia em si, né? Six Sigma, Lean Six Sigma, e com o suporte dessa plataforma, DMAIC, tá? Então essa que é a ideia, tá bom? Vamos lá, né, pessoal? Vamos avançar agora. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro bloco, tá bom? Bom, pessoal, vamos continuando, né? Agora nos aprofundando mais com relação a gerenciamento de projetos, tá bom? Vamos falar, né, pessoal, desse tema tão importante, desse tema tão vasto e tão útil, na verdade, né? Então a gente vai aqui, pessoal, falar um pouquinho a respeito de gerenciamento de projetos, mas eu queria fazer um parênteses aqui. Isso é baseado, pessoal, em mais de 25 anos, tá? Falo isso não com arrogância, mas com bastante humildade, inclusive, mas eu só trabalhei, né, pessoal, com grandes projetos, ainda bem, né? Sou muito agradecido por isso, por trabalhar em multinacionais, trabalhando com desenvolvimento de novos produtos, novos processos, tá bom? Então aqui tá, né, uma contribuição da minha experiência para vocês, inclusive, tá bom? Mas vamos passo a passo, né, pessoal, para você entender. Não quero limitar também, né, não quero ser, né, aqui o ponto zero da verdade. É claro que, se parar para pensar, é óbvio que tem mais pontos ainda a serem melhorados aqui. Mas, sim, se você não tem nada e quer já seguir uma orientação robusta e também baseada na teoria, já está aqui disponível, tá bom? A ideia é transferir com bastante humildade, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, né, pessoal, como nós já comentamos aqui, inclusive, o gerenciamento de projeto não é uma coisa, né, tranquila, onde você encontra um programa, né, bonitinho, arrumadinho, e isso resolve todos os seus problemas. Não, não é isso, né, pessoal? Você tem que ter foco, muito foco, em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou mostrar algumas delas aqui para dimensionar ainda, né, bem, para que você tenha uma ideia do que pode ser o gerenciamento de um projeto, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Eu gostaria aqui já de elencar esses grandes blocos aqui, né? Como, por exemplo, prioridades, caminhos críticos, datas e fases, análise de imprevistos e riscos, tá? Previsão e disponibilização de recursos também é muito importante, comunicação e gráfico de Gantt. Reforçando mais uma vez, né, pessoal, se a gente parar para pensar mesmo, esse slide aqui ainda pode ficar bem maior, tá? Mas vamos começar por aqui, tá? Vamos
começar por aqui, que já vai ajudar bastante. Vou falar um pouquinho, né, pessoal, a respeito de prioridades, pessoal. Bom, essa é uma dos grandes blocos que talvez seja um dos mais importantes ali. Deixa eu explicar por quê. Definir com rapidez, eficiência, as prioridades que você vai tomar num projeto, às vezes depende muito da sua experiência, tá? No começo é bastante difícil, pessoal, é bastante complicado, porque você começa a trabalhar às vezes com projetos até de responsabilidade ali, e definir prioridades nesse momento chega a ser um pouco arriscado, tá? Mas não tem jeito, né? Você está aprendendo, você vai ter um caminho pela frente aí. Em alguns momentos pode inclusive errar, tá? Mas sim, definir prioridades é uma das coisas mais importantes para quem faz o gerenciamento de um projeto, tá bom? Definir com clareza e principalmente, né, definir a velocidade que você vai atacar aquela prioridade, né? Seria mais ou menos como você estar num labirinto e tomar decisões assertivas da direção que você está indo, e se você tiver muita segurança na direção, aumentar drasticamente a velocidade. Então veja, né? Quanto risco está envolvido nisso, né, pessoal? Você facilmente pode se perder em um labirinto, né? Tá bom? Mas não é de labirintos que a gente está falando, né, pessoal? A gente está falando da vida real, né? De projetos, trabalho dentro da engenharia, dentro de um sistema produtivo, dentro de um recebimento bom, dentro da engenharia de qualidade. A gente está falando desse mundo aí, tá, pessoal? Aqui não tem fantasia, não, pessoal. Realmente aqui tudo é dentro do mundo real, tá bom? Então, definir prioridades, pessoal, no meu humilde parecer, é uma das coisas mais difíceis que tem, tá? Definir através de medições quais serão essas prioridades. Bom, isso é muito bom. Quando você tem algumas situações onde você pode medir e pode atacar, tendo como base ali um Pareto, os dados históricos, por exemplo, deste processo, puxa vida, é fantástico. Você realmente, né, tem ali uma orientação na sua bússola muito boa, está apontando para o norte, você vai seguir aquela seta ali com bastante certeza. Mas nem sempre é assim, pessoal, nem sempre você tem todos esses dados. Às vezes você não tem os dados históricos, às vezes você não tem o Pareto e tem que construir muito rapidamente, tá? Bom, fica aí a dica de que realmente prioridades é um dos tópicos muito importantes. Depois, logo na sequência, pessoal, vem os caminhos críticos. O que é um caminho crítico, pessoal? Tá? É o caminho que, se você não percorrê-lo no seu projeto, se você não resolver essas questões rapidamente, o seu projeto já começa a sofrer impactos, como, por exemplo, atrasos, má qualidade de entrega, né? Você começa a realmente deixar o seu projeto deficiente, pessoal. Então, o caminho crítico é ali, são atividades muito importantes onde você não pode falhar, pessoal. Não há a menor chance de você falhar. Você falhou ali, você realmente tem problemas no seu projeto, tá bom? Então, definir com clareza quais são os caminhos críticos do seu projeto também é uma coisa fantástica, uma coisa muito boa. No início, repetindo, é um pouco difícil. Depois, passando o tempo, com a experiência, você vai ficar muito mais rápido nisso, né? Muito mais hábil nessa questão, tá bom? Então, avaliar com precisão, né, pessoal, os milestones aqui, as atividades, os blocos ali, ter sob controle datas, pessoal. Isso também é uma questão importante. Às vezes, nem sempre você tem, né, ali... às vezes você cadastra datas num certo programa tal, mas isso não está claro na sua cabeça se aquilo realmente é importante. Você tem que tomar muito cuidado, né, com essas questões de simplesmente ficar baseado em um programa, tá? Tem que tomar cuidado, tá bom? Tem que ter isso realmente ali na sua cabeça, você enxergando globalmente isso. Não estou dizendo que é fácil, tá? Queria deixar claro isso também, tá bom? Datas e fases, pessoal, tá? Então, no DMAIC existem datas muito bem definidas, né, pessoal? Para define, para measurement, para analyze, para improve, para control. E essas datas são datas guias para o seu projeto.
elas definem início e término de atividades. E isso modifica completamente as regras do jogo, né, pessoal? Ou seja, você realmente não pode simplesmente andar devagar. Você tem que andar no ritmo que o projeto pede. E às vezes é um ritmo bastante puxado, pessoal, tá bom? Então, isso se chama projeto, tá, pessoal? Análise de imprevistos, pessoal. Bom, é muito difícil, pessoal, não existir imprevistos em um projeto. É muito difícil, né? E é por isso que eu falo que às vezes você tem, né, que realmente não pode se basear só em registros de datas em algum programa, esse tipo de coisa. Não, porque os imprevistos eles surgem, tá, pessoal? E às vezes são imprevistos pequenos, às vezes são médios e às vezes até são grandes, tá? Tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. Tem que administrar os imprevistos, tá? Da melhor forma possível, tá bom? E os riscos, né, pessoal? Os riscos de algumas coisas não acontecerem. Vou dar um exemplo aqui. Você comprou um dispositivo, uma máquina, e esse dispositivo, essa máquina simplesmente não chegou. Ficou preso na alfândega, não saiu do país, não conseguiram construir a tempo. Bom, existem N, né? Eu poderia passar aqui uma noite inteira contando histórias para vocês, mas não é esse o objetivo, tá bom? Previsão de disponibilização de recursos, né, pessoal? Nas datas corretas, humanos, recursos humanos, como por exemplo um engenheiro, uma engenheira, um tecnólogo, uma tecnóloga, um supervisor, um gerente. Bom, às vezes nem sempre você tem o recurso humano, pessoal, disponível que consiga fazer determinadas atividades sensíveis, críticas no seu projeto. Isso pode trazer riscos para o seu projeto? Com certeza, tá bom? O que mais, né, pessoal? Comunicação, pessoal. A comunicação num projeto ela é fundamental. Não tem como você conseguir gerenciar um projeto com eficiência se você não tem uma comunicação boa, tá? Eu digo comunicação em todos os sentidos, pessoal. Comunicação verbal, comunicação corporal, comunicação através de e-mail. Bom, eu estou falando basicamente também de liderança, pessoal, tá? Liderança na sua essência, né? As pessoas têm que ver em você como um foco de informação precisa, né? Não é um foco de informação com problemas, com informação, né, pela metade, não. Você tem que ser uma referência realmente de precisão para uma centena de informações. Quando eu falo em comunicação, eu também estou falando de liderança, tá, pessoal? Mas sim, se comunicar através de e-mails, através de reuniões, treinamentos e etc, etc, etc. Não vou limitar aqui porque, puxa vida, pessoal, esse tema também é vastíssimo, né? A liderança, né, sendo consumida ali, né, sendo provada através, testada em uma pessoa, em um projeto isso se manifesta fortemente, tá bom? E tem que ter, pessoal, né? Ninguém que gerencia um projeto, realmente, se tiver uma falta de liderança, ela realmente leva o projeto a ter deficiências gravíssimas, tá bom? E, por final, pessoal, o gráfico de Gantt, que eu sempre trabalhei com ele, né? Ele realmente auxilia muito o gráfico em cascatas. Hoje tem outros métodos, né, pessoal? Tem o Kanban aí, da metodologia ágil. Sinceramente, eu estou muito acostumado e gosto muito do gráfico de Gantt. Para mim, eu tenho muita facilidade em trabalhar com ele. Mas o que importa, pessoal, você gerenciar o seu projeto. Isso é que importa, né? Você visualizar com precisão o que está acontecendo, né, no seu projeto. Um projeto normalmente, né, pessoal? Queria falar aqui para vocês. Um projeto normalmente ele tem vida, ele vai ocorrendo e muitas coisas vão mudando em um curtíssimo espaço de tempo. Tudo isso tem que ser reformulado na cabeça ali da pessoa que está gerenciando esse projeto e novas prioridades surgem às vezes. Você tem que substituir as prioridades. Isso depende do que, basicamente, pessoal?
da sua experiência, do seu tato, da sua intuição, por que não dizer isso, tá? Do seu conhecimento técnico dentro de processos específicos. Bom, depende de uma série de questões, tá, pessoal? Que aqui nós não entramos nesses tópicos, né, pessoal? A gente só está entendendo ainda como funciona um gerenciamento de um projeto, tá bom? Então vamos continuando com o conteúdo, pessoal, falando sobre gerenciamento de projetos baseado na plataforma fantástica do Seis Sigma, né, pessoal? O DMAIC, tá bom? Pessoal, agora nós vamos falar a respeito um pouquinho do gráfico de Gantt, né? Ou o gráfico de o cronograma em cascata. Bom, ele tem alguns nomes, tá? Eu gosto de chamar ele simplesmente cronograma, né? Cronograma em cascata também, tá bom? Então esse cronograma, pessoal, ele é um cronograma, tá? Muito importante dentro das indústrias, tá? Dentro dos serviços, por que não dizer, tá? Porque você consegue elencar deste lado aqui, né, nestes blocos aqui, nessas colunas aqui, tá? As datas exatas das atividades, pessoal, tá? Então, eu gosto muito do gráfico de Gantt porque ele tem uma particularidade que eu trabalho muito bem com isso, que é você definir muito rapidamente o caminho crítico, né, pessoal? E o que seria exatamente esse caminho crítico? Bom, às vezes você pode, através das atividades que você já sabe que são atividades problemáticas, você consegue traçar o seu caminho crítico com maior facilidade. E isso determina, pessoal, tá? As datas de finalização do seu projeto. Bom, isso eu aprendi a fazer durante, né, todo esse tempo de trabalho que eu tenho na minha jornada de trabalho. Não é muito fácil, mas quando você aprende, você consegue ver um gráfico, um cronograma desse com um baita carinho. Então, eu era a pessoa que sempre, né, cobrava ali uma atualização rápida desses gráficos para eu conseguir visualizar se eu estava andando reto para atingir os objetivos, tá bom? Aqui nesse gráfico de Gantt aqui, né, pessoal, ele é um gráfico realmente orientado para o Seis Sigma. Então tem a fase Define, tem a fase Measure, tem a fase Analyze, Improve e Control. E como dá para se ver aqui, dentro da, por exemplo, da fase Define, né, nós temos várias atividades, pessoal, né? Aqui só existe um exemplo, né, pessoal? Aqui é só um exemplo. Mas na realidade, né, pessoal, a data define tem ali o seu, as suas datas de finalização, né? Então vejam que tudo isso está muito bem definido dentro de um projeto Seis Sigma, tá, pessoal? Não existem muitas margens para você, vamos dizer assim, errar ou deixar de planejar, né? É lógico que tudo isso é muito bem planejado, tudo isso tem um planejamento muito sólido e que tudo isso tem que acontecer em datas realmente consistentes, pessoal, tá? Então, partindo desse princípio, você pode pensar assim, puxa vida, né? Eu não tenho muita abertura para erro. Não, você não tem muita abertura para erro mesmo, não. Principalmente para pessoas que vão trabalhar dentro de engenharias, engenharia de processo, engenharia de produto. Aí você pode se perguntar, caramba, e o que fazer? Bom, normalmente você trabalha para grandes clientes, né, pessoal, como Volkswagen, Ford, bancos que têm prazos muito definidos para execução e finalização de projetos. Estes clientes, pessoal, normalmente não abrem mão de datas. Por isso é tão importante você ter um cronograma muito bem definido e ter folgas. Você pode ter folgas ali? Claro que você pode, desde que você planeje essas folgas, né? Agora, o que não pode é você ficar errando infinitamente, testando ali. Você realmente vai ter problemas muito graves dentro dos projetos Seis Sigma, trabalhando como, por exemplo, para as montadoras, né? Para empresas automotivas ou bancos. Normalmente essas entidades muito grandes, pessoal, querem e exigem cronogramas relativamente apertados, tá? Então, acho que isso não vai mudar durante muito tempo, tá? Mas
é para você ver por que para você entender por que eu acho que o gráfico de Gantt nos ajuda muito com relação a isso. Ele mostra todo o cenário, né? E você, com a sua visão, com a sua experiência, consegue ali, com relativa facilidade, traçar os caminhos críticos. E isso dá uma relativa segurança, pessoal. Quando você conhece o que você está fazendo, você já vai atacando os pontos corretos, tá bom? Então nós temos aqui, pessoal, o gráfico de Gantt, né? O gráfico de Gantt, eu acredito que é um gráfico poderosíssimo, que ele ajuda muito, mas também não estou, vamos dizer, dispensando outras ferramentas para administrar o seu projeto, tá bom? É simplesmente para apresentar um velho camarada que eu já trabalho há muito tempo. Na verdade, é quase um amigo, o gráfico de Gantt, tá bom? Daqui a pouco nós continuamos, tá bom, pessoal? Pessoal, continuando, né? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de PERT CPM, tá? Bom, pessoal, tá? O PERT CPM é uma ferramenta já bastante antiga, né? Uma ferramenta já foi utilizada lá pela NASA, foi utilizada por várias empresas grandes, né? E deu certo, funcionou, tá? Atualmente, eu acho que poucas empresas utilizam, mas ela tem dentro dessa ferramenta o princípio básico de muitos projetos, que eu acho bem bacana, inclusive citar aqui, tá bom? Então, inclusive, né, a questão do caminho crítico. O caminho crítico nasceu aqui em PERT CPM, tá, pessoal? Então, é Program Evaluation and Review Technique, né? Então, Critical Path Method, que na verdade é o que deu origem ao caminho crítico, tá? O caminho crítico, pessoal, é o menor caminho, né? Ou melhor, é o caminho que não se pode errar, é o caminho que, se você errar, com certeza você cria atrasos no seu projeto, tá? Então o PERT CPM mostra isso com bastante precisão, né, pessoal? Ele tem toda uma técnica aqui. Então você tem ali, ó, por exemplo, as operações, né? Então você tem essas operações e essas operações têm prazo mínimo e prazo máximo, por exemplo, né? E aí, através desses blocos aqui, através destas atividades, você descobre qual é o seu caminho crítico. E aí, sabendo qual é o seu caminho crítico, obviamente que você dá mais prioridade para as atividades que acontecem no seu caminho crítico. E você pode perguntar, e as outras? As outras também têm que ser feitas, mas elas têm um pouquinho mais de folga. Então você, teoricamente, pode deixar para amanhã, por exemplo, né? Dando exemplo, né, pessoal? Você poderia atrasar um pouquinho as atividades que não estão no caminho crítico, tá? Então veja que a determinação do caminho crítico é também uma grande habilidade de um bom gestor, né, pessoal? A determinação do caminho crítico, quando eu falo a determinação rápida, precisa, assertiva, não aquela determinação onde você fica analisando ali, né, os gráficos lindos, maravilhosos. Não, não é isso. A gente está falando do mundo real, do que vai acontecer se uma determinada atividade, que é muito importante, né, ela acabar atrasando. E é como eu falei, né, pessoal, às vezes em um projeto, algumas prioridades, elas deixam de ser prioridade e nascem outras. E você tem que estar constantemente atualizando isso, muito mais na sua cabeça como gestor, do que simplesmente atualizando um documento, um programa, né? Tá bom? Então, o PERT CPM, pessoal, é uma ferramenta bacana também, que eu acredito que vale muito a pena você estudar. Tenho que dizer também que ela hoje em dia ela não é muito utilizada, né, pessoal? Mas sim, é possível que ensine algumas coisas importantes ali, como data cedo, data tarde, pontos importantes, né, de um projeto ali, que é a data de início, data de término da atividade. Bom, foi atualizado um pouquinho o vocabulário, mas continua sendo o velho e bom PERT CPM, tá bom? Um programa que realmente funcionou para grandes projetos aí no passado, tá bom, pessoal? Para grandes projetos mesmo, tá bom? Eu acredito que algumas empresas aí é possível que o pessoal utilize ainda, tá bom?
Pessoal, agora nós vamos falar de um dos documentos mais importantes da fase Define, né? Que na verdade é o Project Charter, tá? Então esse Project Charter, ele é um documento que vai mostrar vários pontos muito importantes do seu projeto. Na verdade, quase que ele seria, né, o documento que vai mostrar o seu projeto, o que ele é e quais são os principais objetivos, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui, basicamente, como é que ele funciona, tá? Tem algumas variações, não tem problema nenhum em ter variações, dependendo da empresa, né? Mas ele é muito importante, pessoal, para realmente definir ali várias questões em termos de projeto Seis Sigma, tá bom, pessoal? Muito bem. O título, né, pessoal? O título do projeto é muito importante, diz muito a respeito do projeto. Então, realmente, né? Por exemplo, reduzir refúgio na área de pintura. Por exemplo, melhorar o atendimento e aumentar a rapidez nas filas de um banco. Aumentar o retorno sobre investimento sobre um determinado... Bom, existem N títulos que já vão dizer ali 80%, 90% do que se trata aquele projeto. Então, o título realmente deve, a princípio, ser bastante orientado a explicar bastante coisa, né, a respeito do projeto, tá bom? Data de início, pessoal. Bom, data de início e data de término, né, pessoal? Isso aí é bastante normal, comum, inclusive é comum o pessoal encurtar, né, os projetos. É bom também dizer isso e não alongar. Ocorrem um alongamento de alguns projetos, pessoal? Ocorrem, mas ninguém fica feliz com isso, pessoal. É bom deixar isso claro também, né? Tá bom? Deixar isso bastante para vocês que pode ocorrer o alongamento de um projeto, mas não é bem-vindo, tá bom? Descrição do problema, né, pessoal? Isso aqui também eu acho que é uma parte muito importante. Descrição do problema com clareza e precisão. Bom, essa parte, pessoal, né, nós poderíamos falar bastante a respeito disso, né? Se você for estudar lá 8D, MASP, que são ferramentas muito importantes para a resolução de problema, vocês vão ver que realmente a descrição de um problema é uma boa parte, né, da resolução desse problema. A descrição com precisão, a descrição clara do que realmente aconteceu, sempre ajuda muito na solução do problema, tá? Mas é mais um tema para um outro dia, tá bom? Outra coisa, né, pessoal, o escopo do projeto. O que será feito nesse projeto e principalmente o que não será feito, né? São as exclusões do projeto, o que não será feito. Quando a gente começa a fazer um projeto, né, pessoal, Lean Six Sigma, muitas áreas ficam curiosas, ficam querendo, né, que resolvam os problemas delas também, né? E nem sempre isso é possível, né? Porque às vezes você está trabalhando ali pontualmente. Os projetos Lean Six Sigma são para resoluções pontuais de problemas graves, né, pessoal? Então, esse projeto tem ali de 4 a 6 meses para resolver realmente problemas relativamente graves dentro da empresa. Mas aí todo mundo fica sabendo do programa e o projeto começa a crescer e começa a ter resultados, e eis que todo mundo quer participar daquilo e quer que resolva os problemas nos relativos setores, né? Se você não tomar cuidado, né, o projeto perde completamente o foco. Não é essa a ideia, né, pessoal? Por isso que existe o escopo do projeto, pessoal, para você determinar o que vai ser feito e principalmente o que não vai ser feito, tá bom? Então é bom sempre ter um escopo muito bem definido, tá? Objetivos claros, né, pessoal? Execuíveis, inclusive, né? Tem que ter objetivos claros que eles sejam possíveis, não objetivos que sejam impossíveis, que a equipe, em vez de ficar feliz de estar buscando aquele objetivo, né, ficar já desanimada, porque sabe que não vai conseguir alcançar esses objetivos. Então tem que realmente tomar muito cuidado com relação à declaração, né, a validação, o congelamento de certos alvos, de certas metas, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Porque, na verdade, quando a gente começa um programa Lean Six Sigma, né, pessoal, o objetivo é sempre fazer aquilo crescer e não morrer.
Como que faz um projeto Lean Six Sigma crescer? Né? Dando incentivo para as pessoas, para que as pessoas fiquem felizes, para que no próximo projeto, já com todo o aprendizado que a equipe ganhou, você faça um projeto sempre melhores e melhores e melhores. Tá? Essa é a ideia, tá bom? E definição de responsabilidades, pessoal. Né? O sponsor, o champion, o master black belt, o black belt, o green belt, o yellow belt, o white belt. Né? Cada um desses personagens aqui tem funções, né, limitadas, né, que vão ajudar a dar vazão às atividades, à realização das atividades críticas dos projetos. Então é bom sempre ter muito claro quem é que faz o quê. Juntamente, né, pessoal, com as pessoas responsáveis dos setores, como supervisores, analistas, engenheiros, engenheiras, tecnólogos, técnicos, técnicas. Bom, todas as pessoas que de forma direta ou indireta podem ser afetadas pelo projeto que está em andamento. Tá? A opinião das pessoas não só é muito bem-vinda, como também é obrigatória, pessoal. Não dá para dispensar, tá bom? É bom deixar isso bem claro também, tá bom? E por fim, né, pessoal, as datas de início e data de término de cada uma das fases. Então, estes 5 blocos, pessoal, são solidamente guiados por datas de início e datas de término. E no meio de tudo isso tem que acontecer uma coisa chamada projeto, né, pessoal? Então é como a gente comentou, né? O projeto, ele tem uma vida própria e ao longo deste projeto, isso vai às vezes se modificando, se alterando. Às vezes só tem alguns ajustes pequenos, mas às vezes pode ter ajustes um pouquinho maiores, tá bom? Mas isso é um projeto, pessoal. Agora a gente já está começando, né, a entender, ter um pouco mais de intimidade com essa palavrinha tão bacana e tão complexa chamada projeto, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos falar de uma coisa muito importante dentro, né, de projetos Lean Six Sigma, tá? Que é o WBS, tá bom? O WBS, pessoal, é uma técnica, vamos dizer assim, uma ferramenta muito utilizada, inclusive por várias empresas multinacionais, que é o mapeamento dos custos, né? Então aqui, ó, Work Breakdown Structures, né, o mapa mental. Qual que é a ideia disso, pessoal? Tá? É você ir... eu falei de custos, mas pode ser para várias outras coisas. É você detalhar, né, algumas estruturas. Então aqui, por exemplo, ó, nós estamos fazendo, né, o detalhamento aqui, por exemplo, deste refúgio aqui, né? Refúgio, redução total do refúgio de 7,5% para 1,5%. Bom, ok, é isso que eu quero fazer, é meu objetivo final, mas quais são os grandes blocos que influenciam, né, nesta redução? E aí sim, quando eu começo a detalhar isso, isso me ajuda enormemente. Na verdade, isso também é uma bússola para que eu possa atacar nos projetos, né, pessoal? Então vamos lá, né? Imagina que você tem uma família de produto A, uma família de produto B, uma família de produto C e uma família de produto D, né? E essas famílias, pessoal, estão, por exemplo, a família A, nós definimos, é de metálicos, 30%. A família B é com tratamento térmico, corresponde a 30%. Montagem, 20%, e embalagem, 20%. Bom, veja que aqui, né, pessoal, é como eu comentei lá no início, né? Lean Six Sigma não tem eu acho que, talvez, não. É tudo quantificável, né? Você precisa apresentar números, você precisa mostrar e evidenciar no que você está trabalhando com base em números. Não ficar ali divagando, eu acho que é a montagem que tem maior problema, não. Você precisa medir, né? Você precisa realmente medir, por isso que existe a fase measurement ali, né? Ou measure também. Realmente não dá para ser diferente, tá bom? E você tem aqui, né, pessoal, além de você ir detalhando isso, você vai colocando ali o que tem dentro dos braços dos metálicos.
Tem braço de frenagem, base, parafuso, carcaça, e você poderia inclusive ir mais longe ainda, né? Destes 30%, quantos por cento estão no braço de frenagem? Quantos por cento estão na base? Quantos por cento estão no parafuso? E daí por diante, tá? Então você está executando aqui o que nós chamamos lá no chão de fábrica, um breakdown, né? Você está fazendo um breakdown, você está fazendo uma quebra, você está fazendo, né, um detalhamento de uma determinada situação, né? Pode ser de custos, pode ser de scrap, de refugo. Bom, você quebra uma determinada estrutura, detalha essa estrutura e sabe as porcentagens exatas que estão sendo impactadas ali para você trabalhar nas maiores, né, ou nas partes que te interessam. Aí você pode perguntar, puxa vida, né? Mas para que eu faço isso afinal, né? Para que eu faço isso? Por que eu devo fazer isso? Bom, pelo simples fato de que você, ao longo do tempo, se você tiver que deixar alguma coisa para trás, você deixa aquilo que tem, entre aspas, menos importância. Os grandes blocos você já atuou nele, você já, né, criou planos de ação orientados aos grandes problemas, aquilo que realmente tem maior impacto dentro do seu projeto. Essa que é a ideia dentro do breakdown, né, conhecido, um velho conhecido nosso já dentro das corporações, tá bom? Estamos falando aqui, né, pessoal, ainda falando sobre gerenciamento de projetos. Eu gosto muito dessa ferramenta que eu vou apresentar para vocês aqui, porque essa ferramenta, ela ajuda demais na compreensão, pessoal, dos problemas, né? Então o Pareto, ele é um gráfico relativamente simples, antiguíssimo também, né, pessoal? Eu não estou trazendo aqui, né, uma novidade, não. O Pareto, ele já é um gráfico antiguíssimo, mas que tem uma força, uma potência em termos de apresentação de dados que não é nada dispensável. Na verdade, é atualíssimo, né? Fazer um Pareto bem feito, às vezes, significa fazer uma coisa muito bem feita sem precisar apresentar gráficos muito mirabolantes, né? Um cenário, né, com 50 bilhões de gráficos podem sim ser substituídos por um Pareto, tá? Então às vezes eu sou a pessoa que gosta de simplicidade nas coisas. Eu busco oferecer, né, sempre os dados de uma maneira simples. Então eu gosto demais do Pareto, tá? Então, né, pessoal, esse cara aqui, ele na verdade, ele é um gráfico construído no Minitab, tá? No Minitab você constrói um gráfico destes tendo os dados, né, pessoal, os dados consolidados. Você constrói um gráfico desses aqui em menos de 40 segundos. E eu não estou brincando. Na verdade, eu acho que eu construo um deles aqui. Se você for lá no meu YouTube, na área lá de Minitab, que eu executo alguns cálculos lá, tem um Pareto sendo construído. Eu acho que eu não levo, pessoal, 40 segundos para fazer um Pareto, tá bom? Tendo os dados, óbvio, né? Se você tiver sua base de dados, você processa o gráfico muito rapidamente. Em Excel já é bem mais lento, tá? Mas no Minitab é muito rápido e assim, os dados saem com muita precisão em um gráfico belíssimo como esse que você está vendo aqui, muito rapidamente. Como é que ele funciona, né, pessoal? Bom, ele funciona da seguinte forma. Veja que aqui eu tenho problemas, né, pessoal, que aconteceram dentro de uma pizzaria chamada Pizzaria Carvalho, veja bem, né? Tem o meu sobrenome, tá bom? E eu adoro pizza, pessoal, tá? Então, pizza, atraso na entrega, pizza borrachuda, troca de sabor, endereço incorreto, são problemas que existiam na minha Pizzaria Carvalho, tá? Ocorre que a gente precisa atacar esses problemas, mas atacar quem? Quem primeiro? Bom, aqui o Pareto já mostra para que veio no mundo, né? Olha lá, ó, atrasos na entrega. Você tem ali, ó, 46, 46 entregas atrasadas que correspondem percentualmente, pessoal,
a mais de 50% dos problemas que você tem. Aí você pode se perguntar, puxa vida, né? Baita informação importante, né? Se eu eliminar isso aqui, o que acontece? Bom, se você eliminar isso aí, o próximo grande problema é a pizza borrachuda, que dá mais 33%, né? Que nessa coleta de dados aqui correspondeu a 30 unidades com esse problema aqui. Corresponde a 33% de problema. Muito bem. Estas duas aqui, se você resolver estas duas juntos, você vai ter resolvido 83%, pessoal, dos seus problemas. Olha só o poder que o Pareto tem. Bom, se você tivesse que decidir, né, muito rapidamente em qual dos problemas que você tinha que atuar neste projeto aqui, bom, já está claro aqui, tá? Já está bastante claro aqui. Ou seja, você teria que atuar em atraso na entrega, né, e pizza borrachuda. E você teria resolvido dos seus problemas 83%. E os outros 7,7% e 5,5%, você poderia, teoricamente, deixar para resolver outro dia? Até poderia, se você de repente já acredita que esta meta já é uma boa meta alcançada, resolver, né, só 83% dos problemas, não há muitos problemas nisso. Você realmente atacou, né, ali o foco dos problemas, né, o grande foco dos problemas. Esse bloco. Veja, é isso que é a beleza do Lean Six Sigma. O caminho dele vai sendo montado através das medições. Você pode atacar os problemas de forma muito inteligente, muito rápida e muito eficaz. Uma vez que você atacou nos problemas certos, obviamente, o que fica para trás, se é que você deixa ficar para trás, você poderia continuar atuando, né, nos outros problemas sem problema nenhum, pessoal. Né? Você poderia continuar para eliminar realmente todos esses problemas aqui. Mas se você atacou os problemas principais, é óbvio que os resultados positivos aparecerão, tá? Então veja que desta visão, o Pareto ele é fundamental, né, pessoal? Então saber construir um Pareto com rapidez, com precisão, vale muito mais a pena do que você ficar construindo dashboards imensos, mostrando vários itens. Não, pessoal, às vezes o menos é muito mais, né? Você simplesmente olhar o que é importante, é isso que eu preciso eliminar. Executar e pronto. Colher os resultados muito rapidamente, tá bom? Ok? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar a respeito de índices Six Sigma, tá? Esses índices são índices que você pode personalizá-los, né? Então você pode criá-los de acordo com a sua necessidade, tá bom? Vamos olhar para eles aqui, né, pessoal? E vamos entender os CTCs, os CTS e os CTQs, tá bom? Então eles são índices criados para o Six Sigma, eles são especificamente do Six Sigma, tá, pessoal? Tá? É lógico, você pode aproveitar uma medição e colocar como, né, CTCs, por exemplo, tá? Mas aqui nós vamos ter uma visão, né, pessoal, muito bem definida. Esses itens eles podem ser críticos para o custos, crítico para a qualidade. Bom, você pode realmente, como eu comentei, personalizá-los, tá bom? Então aqui, né, pessoal, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais de perto aqui, ó, né? Critical to, né? Ou seja, crítico para alguma coisa, né? Olha aqui, ó, critical to cost, critical to service, critical to quality. Então você pode utilizar estes índices para serviços, para qualidade, para custos, para refugo, para retrabalho, para melhoria de eficiência. Bom, você utiliza da melhor forma possível, tá? Então são índices voltados, né, pessoal? Por exemplo, critical to cost, índices voltados à medição de custos de produtos acabados, custos indiretos e despesas, custo de material e matéria-prima. Pode ser utilizado para isso? Sim, pode ser utilizado. Tá? CTS, Critical to Service, índices voltados à medição de fatores que impactam na entrega de produtos, por exemplo, lead time, alguma coisa desse nível. Né? Tá bom?
Critical to quality, crítico para a qualidade, né, pessoal? Índice voltado à medição de fatores que afetam a qualidade. Veja que você pode ir muito mais além, inclusive, disso, né? Mas aqui, só para elencar aqui, né, pessoal? Critical to quality, por exemplo, você pode atacar em ppm, dpmo, cpi, cpk. Bom, aqui nós estamos falando de aumento, né, melhoria na qualidade de um determinado produto. Bom, enfim, pessoal, os CTCs, CTS, CTQs e outro qualquer CT que você achar importante, pode ser sim criado, né? Então estes índices são índices específicos da metodologia Seis Sigma, tá bom? Então é importante você poder saber, né, inicialmente, que você pode criar esses índices e trabalhar muito bem com eles, tá bom? Então a gente normalmente utiliza esses itens criando para a melhoria de um projeto específico, tá bom? E já deixa isso lá declarado lá na fase define, né, pessoal? De repente, melhorar CTQ de tal, né? Ou CTC ou CTS de tal item, né? Então isso é bem bacana você poder criar esses índices dentro de Seis Sigma. Pessoal, ainda falando sobre gerenciamento de projetos, nós vamos falar a respeito de um mapeamento de processo, né? Bom, o mapeamento de processo, pessoal, ele é muito amplo, né? Ele realmente é utilizado em muitas questões de Lean, Six Sigma. Se você não fizer um mapeamento adequado, realmente vai ficar bem difícil você obter resultados no seu projeto, tá? Então, é muito importante que você saiba fazer um mapeamento minimamente adequado para você obter resultados, tá? Aqui eu tenho um mapeamento bem simples, né, pessoal? Não pretendo aqui ser o estado da arte em termos de gráfico em mapeamentos de projetos. Inclusive tem muitos programas muito bons aí, muito melhores do que esse aqui. Mas esse aqui funciona? Sim, ele funciona. Inclusive é a forma clássica, né, de descrição de um determinado fluxo de processo aí, tá? Então, o mapeamento do seu processo, você saber exatamente o que ocorre dentro das operações, bom, isso é fundamental, pessoal. E isso gera também muitos insights, né, pessoal, para melhoria nos processos, tá? Então, repetindo, não precisa ser desse jeito aqui, mas sendo detalhado, sendo útil, tá tudo certo, tá bom? Aqui tem as formas clássicas, onde, por exemplo, você tem aqui, ó, né, como que é uma determinada operação, como é o transporte, né, a inspeção, a espera. E daí você pode perguntar, mas por que isso? Bom, porque no meu mapa eu posso já pensar em exclusão de algumas atividades que não agregam valor, tá, pessoal? Transporte, inspeção, esse tipo de coisa, você já pode iniciar, né, uma atividade ali para redução drástica ou até mesmo eliminação, tá? Para isso que serve esse tipo de gráfico. Ele já é bastante, né, antigo, pessoal, né? E a ideia dele é realmente você ir colocando, né? Por exemplo, é bastante útil e saudável você fazer o mapeamento de processo antes e depois, né? Você mostrando ali, elencando o que foi reduzido, o que foi eliminado em termos de 8 desperdícios do Lean Manufacturing. Okay? Ou até mesmo, né, Lean Six Sigma, tá bom? Então essa ideia aqui, né, pessoal, do mapeamento do processo é uma ideia muito, vamos dizer, utilizada, é essencial, na verdade, para quem trabalha com as metodologias Lean Six Sigma, porque ela documenta, né, pessoal, o seu processo, mostra com clareza ali os fluxos de operação e tudo mais o que acontece nos seus processos, ok? Pessoal, aqui falando também de gerenciamento de projetos, né? Dando um overview assim do gerenciamento de projetos, falando de algumas ferramentas, né? Para localizar você, só para você ter uma breve ideia ali do quão vasto é isso, né? De novo, repetindo, não tenho a pretensão aqui de apresentar todas as ferramentas que envolvem um bom gerenciamento de projetos. Mas eu vou mostrar, estou mostrando aqui, elencando os grandes temas aqui que podem ajudar muito, tá bom? E vou mostrar também agora, né, pessoal, o QFD, que é Quality Function Deployment, tá?
que seria mais ou menos como desmembramento, né? Seria deployment, seria uma exploração da função qualidade. Bom, tem alguns probleminhas aqui na tradução dessa palavra aqui, mas sim, é um detalhamento em termos da função qualidade. E o que isso significa? Bom, significa que esse estudo, pessoal, ele vai estar voltado, né, para o cliente, tá? Opa, só um momento. Esse estudo ele vai estar voltado para o cliente, né? O cliente é que é o foco nesse estudo aqui. Nós fazemos pesquisas com o cliente para a melhoria do nosso produto, para a melhoria do nosso processo, tá? Então esse estudo, essa maneira de estudar com o QFD vai trazer índices, vai trazer insights, vai trazer, né, recomendações de melhoria para a gente através desses estudos. E ele é também, né, pessoal, é mais uma ferramenta totalmente quantificável, totalmente, né, transformadas em números. Você pode utilizar isso de forma matemática para a melhoria, para a redução ou eliminação de problemas com o cliente e aumento constante do valor. O que é o valor, né, pessoal? É uma condição observada pelo cliente. Então, o QFD tem como grande meta aumentar o valor para o cliente do seu processo, tá bom? Então, ele tem blocos, né, pessoal? Esses blocos aqui, você pode ir estudando, né, e adquirindo índices para avaliação de características do seu produto junto ao cliente. Então, isso vai ajudando muito na melhoria do seu produto ou do seu processo, tá? Então, o QFD, pessoal, é uma ferramenta fantástica, muito utilizada, né, dentro das empresas, também uma ferramenta Sigma, né, uma ferramenta Six Sigma, ferramenta quantificável, com dados muito importantes que vão guiar também o gerenciamento do seu projeto. De que forma? Mostrando para você claramente o que é importante para o cliente. E aí você ataca justamente naquilo que agrega valor para o cliente, né? Aquilo que realmente faz a diferença para o cliente, aumentando assim o valor do seu processo, do seu produto, do seu serviço, tá bom? Pessoal, agora eu estou indo para o último bloco aqui, tá? Um bloco também muito bacana. E repetindo, né? De forma nenhuma eu quero limitar vocês a estas ferramentas aqui. Aqui são algumas ferramentas para você ter uma noção de como um gerenciamento de projetos Lean Six Sigma pode, né, ser utilizado. Mas é imensamente maior ainda do que só isso, tá bom? Mas sim, já ajuda em alguns pontos importantes específicos aqui. E aqui eu vou apresentar também, né, pessoal, um último tópico aqui que eu considero bastante útil, tá? Bastante importante dentro de Lean Six Sigma, dentro de gerenciamento de projetos, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal, que é a definição de equipe, pessoal, né? Definição de equipe. Bom, uma equipe bem montada, pessoal, com certeza vai trazer resultados. Uma equipe mal montada, bom, com certeza não vai trazer resultado nenhum. Então tem que tomar muito cuidado com a montagem da sua equipe, tá? Então ali, né, pessoal, no gerenciamento de projetos, você tem que conhecer muito quais são as prioridades do seu projeto. Isso vai depender da sua experiência, da sua habilidade, da sua intuição e de vários fatores, tá? Conhecer os caminhos críticos, a gestão dos recursos, né, pessoal? Tem que fazer ali realmente um gerenciamento eficaz dos recursos. Os objetivos têm que estar bem definidos. Gestão de conflitos, sim, pessoal, né? Existem conflitos dentro das equipes, tá? E prazos, principalmente tem muito conflito, pessoal, quando o projeto não está indo muito bem, né? Quando ele está indo muito bem, diminui-se os conflitos. Mas quando o projeto está indo mal, os conflitos são bastante, né? Ocorrem bastante, tá bom? Prazos bem definidos, pessoal. Comunicação eficaz dessa equipe, pessoal. Então essa equipe tem que ser um bloco muito sólido, aonde ela multiplique a informação com eficiência e não fique multiplicando a informação
com defeitos, com problemas, e isso se replique, né? E venha causar vários problemas para o projeto de vocês, tá bom? A equipe também tem que documentar, pessoal, esses projetos. Sim, documentação é muito importante, sim, dentro de projetos, pessoal. Não adianta ficar achando, né, que eu posso dispensar a documentação. Os projetos às vezes falham simplesmente porque não tem a documentação. Olha, já fizemos esta coisa errada, não façam de novo, né? Estar documentado ali encurta bastante o caminho, né, para a conquista de resultados positivos. Então, documentação é importante, sim, tá? Metodologias aí que falam que documentação não é importante é porque de fato não trabalharam com projetos muito importantes, pessoal, né? Trabalharam com projetos ali muito na tentativa e erro, e não é Lean Six Sigma, tá? Aqui é Lean Six Sigma, né, pessoal? Tem que ter documentação, tá? Uma documentação robusta, tá bom? Definição de responsabilidades, pessoal. Olha ali, ó, né? Nós falamos já sobre isso. Sponsor, Champion, Master, Black Belt, Black Belt. Você definir uma estrutura com responsáveis muito claros, quem são os responsáveis, não só da equipe Lean Six Sigma, mas das pessoas que vão suportar, né, os belts ali, é muito importante, pessoal. Na verdade é fundamental, tá? É crítico, inclusive, tá bom? Datas de início e de término. Toda equipe, pessoal, tem que estar com isso aqui muito na cabeça, né? Muito bem definido. Quando termina a Define, quando termina a Measure, quando termina a Analyze, a Improve, a Control. Ter os cronogramas praticamente na cabeça ali vai ajudar muito a equipe. Fazer reuniões ali para ajudar a equipe clarear essas datas para que as pessoas corram, né, na velocidade certa para a conquista dos objetivos. Controle de processo, pessoal. Essa equipe tem que entender que os processos precisam de controles, tá? Não é só lá na fase control, não, pessoal, tá? É durante, né? Antes, durante e depois do projeto. Sempre ter um fortíssimo meio de controle do processo, tá? E do projeto também, tá bom? E padronização, pessoal. Bom, padronização nem se fala, né, pessoal? Na fase control você sai padronizando tudo, né? Consolidando tudo, congelando tudo, né? Então isso é muito importante. E principalmente também, né, pessoal, não menos importante, que a equipe saiba medir, conheça a estatística, conheça índices, conheça CTCs, CTS, daí por diante, consiga quantificar tudo isso, pessoal, tá bom? Então veja, pessoal, que a determinação de uma equipe eficaz, pessoal, faz toda a diferença na obtenção dos resultados, tá? Então é muito importante a definição de uma equipe sólida, uma equipe que tenha conhecimento, que principalmente seja treinada, pessoal, né, em Lean Six Sigma. Conheça as ferramentas, conheça o ritmo, né, de obtenção de resultado, crie o senso de urgência, né, porque sim, pessoal, corporações sérias, importantes, trabalham com senso de urgência, e não tentativa e erro, vamos ver se dá certo, se errar tudo bem, construímos de novo. Não, 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 isso aí é brincadeira de criança, pessoal, né? As corporações sérias trabalham com cronogramas muito bem definidos, e é isso que é feito, trabalhando certo, da maneira certa, rápido, com eficiência, com eficácia, tá bom? Bem, pessoal, chegamos aqui, né, no final de mais uma aula secreta. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, espero que você compartilhe e principalmente que se inscreva no canal, né, pessoal? Que replique a informação, que ative, né, as notificações, enfim, pessoal. Que curta, né, esse conteúdo e nos ajude a disseminar a metodologia Lean Six Sigma. Assim você vai estar ajudando a metodologia propriamente dito e também a mim, né, para que o meu YouTube consiga crescer realmente, eu consiga fazer cada vez mais conteúdos maravilhosos para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, a todas vocês. Estejam em paz, estejam seguros, perdão. E até a próxima, pessoal. Até a próxima aula secreta no Bunker dos Belts, tá bom? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.